Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Êxodo, capítulo 13. Eu compartilhei essa palavra que vou ministrar hoje, dia desses, na intercessão de segundas-feiras. E aí a pastora Rosana me chamou a minha atenção, dizendo assim: apóstolo, essa palavra, o senhor precisava compartilhar ela com toda a igreja. Eu falei: tá bom, pastora Rosana, no momento certo eu vou ministrar. E eu já vim 3 domingos com ela pronta já. E aí eu chegava aqui, Deus falava assim: não, hoje você não vai pregar isso não, você vai falar outra coisa. E aí eu mudava o projeto. E ontem assim eu fiquei muito inquieto. Depois nós chegamos em casa, depois do jantar dos casais, eu fiquei um tempo lá, e o Senhor falou assim: prepare essa palavra e ministre essa palavra. Então eu queria que você ficasse muito atento acerca daquilo que Deus vai falar. Eu tenho certeza que Ele vai falar muito diferente do que Ele falou conosco naquele dia, aqui na intercessão, mas é algo de bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Fala isso para o teu irmão: Deus tem uma bênção para você nessa palavra. Quero que você abra então em Êxodo 13, verso 17, diz assim o texto, Êxodo 13, 17: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Verso 18: mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Se você ler capítulo 2 e capítulo 3 de Êxodo, você vai ver a imposição que os egípcios faziam sobre o povo de Deus. Depois que o faraó morreu, outro se levantou que não conheciam José, e também os irmãos de José também morreram. Então a pressão em cima do povo do Senhor ficou muito maior no Egito. Além de pisar o barro com o capim para a produção do tijolo, eles também tinham que carregar os tijolos, eles tinham que cultivar a terra. Todo o trabalho pesado do Egito era eles que faziam. E o povo de Deus, ele cresceu muito no Egito, porque havia e há uma palavra sobre o povo de Deus: cresça, frutifique e multiplique-se. Então lá no Egito eles multiplicaram-se e cresceram bastante, estrondosamente. Nós estamos estudando o livro de Números aqui na Escola da Bíblia, e nessa semana nós lemos na aula passada que só de homens na idade do exército eram 602.500 homens. Então Moisés tinha um exército, um grupamento de pessoas muito grande para governar. Lindo é olhar para isso. E quando nós olhamos para os capítulos anteriores de Êxodo, nós vemos que o povo, vendo aquele sofrimento, não aguentando mais aquele sofrimento, começa a gemer, começa a suplicar a Deus. E Deus faz o quê? Deus então envia um libertador, envia o Moisés para resgatar o povo, para tirar o povo daquela terra de sofrimento. E quando o povo começa a caminhada, quando o povo começa a sair, Deus olha para eles, Deus começa a visualizar a estrutura de cada um deles, e Deus tinha um projeto, Deus tinha uma direção para levá-los. Mas como Deus conhecia a estrutura daquele povo, Deus então fez o quê? Deus tirou aquele povo do lugar para onde eles tinham que caminhar e levar para um outro caminho. Você leu comigo que Deus tinha um caminho que era um caminho que estava mais perto, porém era a terra dos filisteus, e o povo estava cansado, o povo estava sofrido, o povo estava oprimido, não havia mais vigor no povo. Então o Senhor disse: olha, eu vou mudar a rota, eu vou levá-los por um caminho contrário, porque se eles passarem por um lugar onde eles tiverem que pelejar, guerrear, com certeza, com aquilo que eles têm dentro dos seus corações, na vida de cada um deles, eles vão querer retroceder. E o que você quer dizer com isso, apóstolo? Quero dizer para você
que às vezes nós somos levados por Deus e enviados por Deus ou colocados por Deus em algumas situações. E às vezes a gente se apavora, a gente se enerva, a gente começa a não entender muito. E o que eu quero que você entenda nessa manhã é que o desejo de Deus sempre foi preparar o melhor para o seu povo, porque Deus os conhece. Deus sabe qual é a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe o que eu sou capaz de suportar. Deus sabe que tipo de adversidade eu posso enfrentar. Deus sabe que tipo de gigante pode colocar diante de mim. Deus sabe que tipo de afronta que pode estar diante de mim, porque eu sou capaz de suportar. Então, eu quero encorajar você nessa manhã, que no caminho que você está, na jornada que você está em busca de uma terra prometida, que é a morada eterna com o Senhor, você chegará lá, você vai vencer, você vai viver com o Senhor, mas o caminho que você está, você vai passar por ele, porque Deus te conhece, Deus tem amparado você, Deus tem cuidado de você, Deus tem colocado a mão sobre você, e às vezes, a gente por estar num caminho de dificuldade, acha que Deus não está conosco. A única coisa que não pode haver comigo, não pode haver com você, é apenas um desespero como houve neste povo. Mesmo o Senhor tirando eles da rota, para que eles não passassem no campo dos filisteus, para que eles não tivessem que pelejar e as suas forças pudessem ser sumidas ali, acabadas ali, o Senhor altera a corrida, mesmo assim o Senhor guardou, e nós também. Não é porque os dias são difíceis, não é porque as lutas são grandes, que o Senhor não tem guardado você. Não é porque as adversidades vieram que o Senhor não tem colocado a mão sobre você. A jornada que você está guardada pelo Senhor. Mas uma coisa, não mude o alvo, não mude a rota, porque uma caminhada que o Senhor traçou, você já me ouviu falar isso quase todos os cultos, uma caminhada de 40 dias, pela desobediência, pela murmuração, por querer achar que estava na força dos seus braços, o povo teve que andar 40 anos e andar em círculo. E você sabe o que é andar em círculo, você passa pelo mesmo lugar todas as vezes. Acho que foi quinta-feira que falei, ou não sei se foi domingo passado. Existem muitas pessoas que estão vivendo assim. Só que existem pessoas que você pode ministrá-las, Rian. Existem pessoas que você pode falar para ela, você pode chamá-la, instruí-la, porque ela vai entender que é um governo de Deus, que é uma instrução de Deus. Existem pessoas, evangelista Luciano, que você pode chamar e falar assim: olha, está errado assim, faz assim. A pessoa vai entender que isso é uma direção de Deus. Mas existem pessoas que, se você for chamá-la para falar que está errado a forma como está fazendo, ela vai achar que isso é uma crítica da gente para cima dela. Lamentavelmente, dentro da igreja, nós temos muita gente assim, que não aceita quando você vai instruir. Ela acha que você está reparando na vida dela, ou que você está, na verdade, querendo dar palpite na vida dela. Como mentor espiritual, a nossa vontade é que você herde as promessas de Deus. Mas existem pessoas que nos dão condição de falar isso para elas. Olha, caminha aqui. Olha, caminha ali. Vai por aqui. Esse é o caminho. Ó, não vai por aqui, porque esse aqui não é o caminho. Ó, você está fazendo assim, não está certo, está errado. Existem pessoas que a gente pode falar, mas existem pessoas que não nos dão oportunidade para isso. Que elas olham apenas como se nós estivéssemos criticando a vida dela. Por favor, quando você vier à igreja, quando você tiver a tomar um conselho conosco, quando você vai pedir uma instrução para nós, se você não nos vê como homens, quando eu digo nos vê, é a mim, a profetisa Márcia e os demais pastores da igreja. Se você não nos vê como homens de Deus, não ande conosco, porque o nosso desejo é levar você a Deus. Nós não vamos concordar com as suas ideias, nós vamos concordar com a Bíblia. Mas se você não ver em nós homens e mulheres de Deus, não ande com a gente. Vai ser problema para você, porque nós vamos andar em rumos diferentes. Agora, se você ver em nós homens e mulheres de Deus, se você ver em nós sinais de Deus, tudo que você vier pedir, conversar conosco, pedir instrução, nós vamos direcionar você, porque o nosso desejo é que você alcance os sonhos de Deus para a sua vida. Diga isso para o teu irmão: tudo que Deus deseja, fala, tudo que essa igreja deseja, é que você alcance os sonhos de Deus para a sua vida. Às vezes, as pessoas acham que nós estamos instruindo-as, ou que nós estamos palpitando na vida delas, porque reparamos. Pelo contrário, irmão, pelo contrário, eu sou um pastor totalmente inverso a muitos. Você dificilmente me vai ver no seu local de trabalho, e mais dificilmente na sua casa. Eu só vou na sua casa quando você me convidar para almoçar.
Só vou na sua casa quando você convidar para as festas. Mas chegar na sua casa e falar que eu senti de Deus para mim ir ali na hora do almoço, eu não vou chegar. E no seu trabalho, muito menos, porque lá é o local de você trabalhar. Se você me chamar para mim ungir o seu local de trabalho, é outra coisa. Agora, eu passar no lugar que você trabalha, eu ficar passando na sua casa, isso eu não vou fazer. Sabe por quê? Porque você tem a sua casa, eu tenho a minha. Você tem a sua família, eu também tenho. Então, eu não gosto desse tipo de abertura. Eu acho que tem que haver em nós, sim. Tem que haver em nós um amor fraternal, mas tem que haver em nós também essa sentença de pastor, de líder. Precisa ter isso. Então, se você quiser que nós governemos a sua vida, fale conosco. Mas eu gostaria muito hoje de poder olhar para todos vocês e falar assim: ó, caminha aqui. Eu estou falando hoje, abrindo meu coração aqui. Deus está tomando totalmente outra direção do culto. Eu tenho desejado que vocês todos cresçam em maturidade, que no nosso meio não tenha picuinhas, que no nosso meio não tenha diferenças, que o nosso meio não tenha reprovações, que o nosso meio de fato seja uma igreja. Eu preguei isso lá para os casais ontem. Mais do que sermos uma igreja forte, precisamos ser uma família forte. Mais do que sermos uma família forte, precisamos ser casais fortes. E uma igreja só vai ser forte quando de fato, irmãos, nós somos fortes em Deus, e quando nós nos amamos uns aos outros como Cristo nos amou. Então, aquele povo que o Senhor desejou que vivessem propósitos, projetos, Deus conhecia a estrutura, Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece a minha, Deus sabe o que eu suporto, Deus sabe o que você suporta. Fala isso para o teu irmão: Deus te conhece. Fala, te conhece bem e bem e bem. E agora engrossa a voz e fala: Ele sabe o que você suporta. Aquele povo não suportava passar pelo meio da guerra. Vendo a guerra, volte ao Egito. Olhe para mim. Quantas pessoas você não conhece que começaram a caminhar com Jesus? Nos primeiros entraves da vida, elas retrocederam. E o problema é muito sério. Fala para o teu irmão, o problema é muito sério. Quando a gente não vigia e a gente abandona o estado que nós estamos, a Bíblia diz, não é o Paulo que está falando, a Bíblia diz que a casa limpa e adornada, não cuidada, voltam a abrigar ali 7 espíritos piores do que os que estavam. Por isso que as pessoas, quando conhecem Jesus e elas retrocedem, a vida delas, a tendência é que vire um abismo. É porque ali existia um, e o Senhor limpou a casa, adornou, perfumou, colocou um leite sachê, colocou um aroma de mirra. Mas aí a pessoa escolheu abandonar, retroceder, não firmou-se no Senhor. Então 7 piores do que estavam voltam a brigar ali. Então o estado dela se torna muito mais profundo, muito mais abismo, muito mais terrível ali. Então fique muito atento. Não permita que o diabo faça com que você retroceda. Você nasceu para avançar, você nasceu para conquistar e viver os sonhos que Deus tem para você, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão: você nasceu para conquistar todos os sonhos que Deus tem para você, em nome de Jesus. Aí no versículo 21, veja no versículo 21 do capítulo 13, olha que lindo. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, e para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Então o que o Senhor fez? Bom, eu conheço o povo. Diga comigo: eu conheço o meu povo. Quantos têm filhos? Você conhece seu filho? Você conhece seu filho pela mexida da pestana, não conhece? Ele chegou com a pestana meio diferente e falou assim: ih, a coisa está feia, nem vou chegar perto porque a coisa está feia, se eu triscar ali explode. Você conhece, a gente conhece, Deus os conhecia, ou melhor, Deus nos conhece, e conhecia aquele povo. Então o que o Senhor fez? Bom, para que esse povo viva os meus projetos, eu vou levantar então uma proteção sobre eles. Durante o dia, o Senhor levantou uma coluna, uma nuvem, uma coluna de nuvem, para protegê-los por causa do calor do deserto. E de noite, o Senhor levantou uma coluna de fogo para os aquecer no frio do deserto. Mas muito mais do que protegê-los, Deus desejava guiá-los. Diga isso comigo: mais do que me proteger, diga mais do que me abençoar. Engrossa a voz e fala: mais do que me prosperar,
Diga, Deus quer me guiar. Então, mais do que proteger o povo, Deus queria guiar aquele povo. Então o Senhor disse: bom, vou levantar uma coluna aqui, vou levantar uma nuvem, e quando essa nuvem, essa coluna se mover, esse povo se move também. Então a nuvem se movia, o povo se movia. A nuvem ia diante do povo, e o povo caminhava para que eles pudessem entender qual era o caminho que os levaria aos projetos de Deus. Quem é a nuvem hoje? Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, que não está mais sobre você, nem adiante de você, mas dentro de você. Hoje nós não temos mais o símbolo de uma nuvem, mas a nuvem abriga dentro de mim e de você para nos levar aos caminhos do Pai. E eu falo isso constantemente aqui na igreja, que o Espírito de Deus que habita em nós briga violentamente contra a nossa carne. Por isso que, como filhos de Deus, nós precisamos aprender a equilibrar isso, a vencer a nossa carne, estabelecer jejuns, propósitos, para que a nossa carne não prevaleça. E eu falo isso constantemente, e vou falar de novo. Quando é que eu sei que a minha carne prevalece com o Espírito, apóstolo? Quando na verdade começa a governar você, quando começa a dominar você, quando nós ficamos muito presos às coisas terrenas, às coisas carnais, às paixões da vida, quando começamos a retroceder, a nos afastar, a nos esfriar, a esquecer um pouco as coisas do Pai. Isso é carne, e nós não podemos equilibrá-la num ponto de chegar no ponto de equilíbrio, não. Se a nossa carne ficar equilibrada com o Espírito, ainda ela vai ter domínio, mas a nossa carne tem que ficar abaixo, e o nosso Espírito elevado. Isso é só com jejum, e é só com oração, e assim nós passamos a ouvir a voz do Espírito Santo. Quando é que nós ouvimos o Espírito? Quando aplicamos o nosso ouvido a ouvir a instrução, quando nós escolhemos nos relacionar com o Senhor, quando nós escolhemos priorizar as coisas do Senhor. Eu já falei isso aqui para vocês num certo culto, e eu perguntei para alguns irmãos: quantos de vocês têm carro aqui? Diga aleluia. Aquele carrão bonito, 0 quilômetro. Fala amém. Quantos de vocês têm o privilégio de fazer o seu carro andar a água? Ninguém. Ou seja, para que seu automóvel ande, você precisa parar no posto e falar: bota 200, e aí enche o tanque, bufa, benção, aí você anda, acelera, vai engatar, dá até aquela chamadinha na marcha, né? A gente gosta dessas coisas, a gente zói os homens, engrossa o ronco, né? Para chamar mesmo. Então o seu carro anda combustível, e espiritualmente você e eu só andamos pela palavra. E existem pessoas que desejam ter relacionamentos com o Espírito Santo, existem pessoas que desejam ter relacionamentos com Deus, mas não gastam tempo com a palavra. Existem pessoas que querem ter tempo com Deus, ou melhor, que querem ter experiências com Deus, mas não querem ter tempo com Deus. Então o que vai nos fazer ouvir a instrução do Espírito Santo, nos levar a chegar aos propósitos do Pai, certamente é o tempo que nós gastamos com o Senhor. E eu preciso te contar uma coisa: quantos desejam ouvir? Nós gastamos pouco tempo com as coisas do Senhor, nós gastamos pouco tempo na palavra, nós gastamos pouco tempo em intimidade, nós nos trancamos pouco nos nossos quartos, nós usamos mal o nosso tempo. Nós estamos vivendo um tempo em que a mídia está totalmente avançadíssima, a tecnologia mais ainda. A maior parte das pessoas hoje tem acesso com facilidade à internet, a recursos de mídia. E hoje quase todas as famílias, ou boa parte das famílias, tem televisão em quase todos os cômodos das suas casas. Então aquilo que deveria ter mesa, tem televisão. Aquilo que deveria ter relacionamento, tem informação. Aquilo que deveria ter comunhão, tem separação. As coisas que evoluíram roubaram muitas coisas de nós. Então nós passamos a não ter mais acesso às coisas de Deus. Nos esfriou, nos abandonou, nos fez ficar abandonados às coisas. E quando nós olhamos para esse texto, vemos o desejo de Deus de se relacionar com o povo. Diga isso comigo: Deus tem um desejo de se relacionar com o seu povo. Diga comigo: a nuvem vai nos guiar. Tudo que o Espírito Santo quer é guiar a mim, guiar você. Mas você precisa concordar uma coisa comigo: existem vezes que o Espírito Santo fala assim: é aqui, a gente quer fazer aqui. Outras vezes o Espírito Santo fala assim: é aqui, Paulo. Não, mas eu quero aqui. Então às vezes eu e você, nós, Igreja de Jesus, às vezes nós queremos que a nuvem se mova
sobre nós, e nós não queremos nos mover segundo a nuvem. E daí? O que você quer dizer, apóstolo? Eu vim te convidar hoje a parar de pedir para Deus mover a nuvem sobre você. Eu vim te convidar hoje para você falar assim: Deus, eu vou seguir o movimento da nuvem. Não é a nuvem que te segue, é você que segue a nuvem. Eu quero que você olhe para essa nuvem nessa palavra hoje e veja, e entenda e compreenda que a nuvem para aquele povo é a revelação para mim e para você hoje. Existem cultos que você aqui, Deus dá uma palavra de governo para você, essa é a revelação. Essa palavra que Deus te dá no culto é a palavra para você entrar nela. É a palavra que você tem que segui-la e não perdê-la mais de vista. Essa é a nuvem. Mas muitos de nós, quando a porta está ali, a gente passa aquela porta, a palavra que foi pregada já apagou em nós. Isso significa que nós não seguimos a nuvem, a gente quer que a nuvem nos siga. Assim o Senhor queria que aquele povo vivesse. Quando ele se movesse, o povo se movesse. Interessante que nós vamos ver daqui a pouco que a nuvem parava, o povo também parava. E às vezes você não vê Deus se mover, às vezes você não vê Deus responder. A gente logo bota a mãozinha na cintura e fala: e aí, Deus, vai ou não vai? Se não for, eu dou um jeito. Quantas vezes eu e você não demos jeito e quebramos a cara? O nosso problema é querer andar do nosso jeito, e tudo que Deus quer, sempre desejou. Eu falei isso aqui quinta-feira, cabe eu falar de novo aqui, me permita falar de novo. Tudo que Deus fez desde a criação é que quando Ele colocou o Espírito dEle em nós, Ele me imaginou que nós nunca mais quiséssemos andar apartado dEle. Nunca mais. Quando Ele criou a mim e a você, imagem e semelhança, e soprou o fôlego de vida, deu a nós o poder de ter domínio sobre as coisas que Ele fez, Ele falou assim: esse povo nunca vai querer viver apartado de mim. Mas não, dentro da coisa mais preciosa, linda, de criação que Deus pode ter feito, palpável, que foi o jardim no Éden, ali mesmo, o homem já perdeu essa característica, ou perdeu esse privilégio. Deus deu um privilégio deles dominarem. Irmãos, olha que coisa linda que era para ser hoje. Quantos amam a chuva? Imagina vindo de baixo para cima. A chuva no Éden não era de cima para baixo, era de baixo para cima. Quando Noé fala para os homens que haveria um dilúvio, ninguém acreditou no Noé, porque ninguém conhecia a chuva de cima para baixo, só de baixo para cima. Era um vapor que subia e regava a terra, era um vapor que subia e trazia nutriente para as plantas. Que coisa admirável que Deus fez. No Éden não existia carrapicho, no Éden não existia espinho, no Éden não existia tiririca nem colunhão. As ervas daninhas entraram por causa do pecado. Tudo que Deus fez foi algo primoroso, e Ele fez tudo perfeito. Quantos tem cachorro, gato, coelho, periquito, calopsita? Você não olha para aquele bichinho e chama ele de filho? De vez em quando você chama: ai filho, e não acha ele bonito e perfeito? Tudo Deus fez, mas falou assim: pô, Adão, põe nome. O Adão chegou e falou assim: elefante, camelo, girafa. Eu não sei de onde ele tirou, mas tudo que ele botou nome, Deus honrou. Deus criou. Deus poderia ter colocado, não, você vai colocar, porque você é imagem e semelhança, sobre você está o meu Espírito, e você vai dominar sobre esse lugar. Todo o sonho de Deus, desde a fundação do mundo, era que o homem fosse um com Ele. E eu falei quinta-feira, cabe de novo aqui, na Índia são 330 mil deuses. Um dos mais famosos é um rato, que tem um templo lá. As pessoas levam roupas e comidas para ele fazer xixi na roupa e na comida para o povo comer e se vestir, porque entendem que é santo. E o Deus santo é largado por muitos, esquecido por tantos, e às vezes por mim e por você desprezado, porque de vez em quando a gente é teimosinho. E tudo que Deus deseja então é que nós olhemos para a nuvem da revelação e siga. Você pode observar que está escrito no versículo 22, repete comigo: nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem. Diga comigo: de dia, nem a coluna de fogo de noite. Fala comigo: nunca tirou. Fala para o teu irmão: nunca tirou. Olha para mim, Deus nunca tirou diante de mim, de você, a revelação dele. Nunca. Deus revelou a palavra acerca de você faz muito tempo.
Ele não tirou essa palavra diante de você. O problema é que a palavra revelada está ali e a gente quer caminhar para cá. Vou falar de novo, ó, alguém está precisando disso aqui, com certeza. O que você faz? Apóstolo, eu sou borracheiro, dos bons. Eu conserto o pneu do caminhão só de olhar. Esse é dos bons. E aí ele quer montar uma padaria. É porque agora o que está falando por aí, que está dando dinheiro agora é padaria. Então eu sou borracheiro, mas vou fazer pão, né? Aleluia, eu contrato os caras bons. Vai quebrar. Você é bom borracheiro, você não é padeiro. O grande problema nosso é não querer andar na revelação que Deus tem acerca de nós. Deus me chamou para ser ministro do Evangelho. Deus não me chamou para ser cantor. Lá em casa a fama é essa. Eu começo a cantar e eles já começam: pai, estraga não, pai. Fica no seu chamado, pai. Na casa eles já sabem. Então não adianta eu querer viver numa nuvem que Deus não colocou diante de mim. Deus nunca tirou a nuvem diante deles. Mas a vontade de voltar do Egito não foi do Senhor, foi deles. Porque não olhavam para a nuvem. Por que muitos não são bem-sucedidos espiritualmente? Porque não olham para a nuvem, não olham para a revelação, querem ajudar a Deus, querem dar pitaco nas coisas de Deus. Deus, você falou, mas eu vou. Não, você não tem que fazer nada, você só tem que esperar. Meu Deus, fala para o irmão, você não tem que fazer nada, você tem que esperar. Não, Deus, é que o Senhor falou que o Senhor vai fazer, mas enquanto o Senhor não faz, eu vou ali. Não, você não tem que ir ali nada, você tem que olhar para a nuvem. E se ela se mover, você se move. Se ela não se mover, você não se move. Meu Deus, o meu espírito está gritando aqui dentro de mim. Há muita gente olhando para mim aqui, que a revelação de Deus para a sua vida já morreu em você. Você permitiu que ela morresse, mas hoje nós vamos ressuscitar essa palavra. Nós vamos ressuscitar essa palavra que Deus revelou acerca de você, e você vai fluir naquilo que Deus quer que você flua. É necessário permitir que aquilo que Deus direcionou para você, você viva com ansiedade. Com ansiedade não, vou corrigir essa palavra. Com verdade, com sinceridade, com desejo. Há uma palavra que já foi liberada acerca de você, e o Espírito Santo vai trazer a sua memória nessa manhã, para que seja a nuvem de Deus para a sua vida, para você fluir, em nome de Jesus. Ai meu Deus do céu, há pessoas olhando para mim, e está num conforto espiritual. Deus vai te tirar desse lugar. Deus vai te levar hoje para um nível de expectativa nova, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão: Deus vai te tirar desse conforto. Engrossa a voz e produz temor na vida dele. Fala assim: Deus vai te levar numa nova expectativa, numa nova oportunidade, numa nova rota, olhando para a nuvem acerca da sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, irmão, quando o Senhor tirou o povo do Egito, Ele olhou e falou assim: não, eles não vão aguentar caminhar por aqui, vou mudar a rota. Ei, deixa Deus mudar a sua rota, não você mudar a rota de Deus. Esse é o nosso problema, querer alterar o ciclo de Deus. Você lembra da história de Davi? Vamos buscar a arca, importa que a arca volte. Não importa como a arca volta, importa como a arca vai ser transportada. Tinham na cabeça deles gravado um carro de boi que os filisteus transportavam a arca. Fizeram um carro mais chique, nós temos dinheiro. Na verdade somos crentes, até dinheiro. Até dinheiro, então vamos colocar ouro no carro, vamos fazer as rodas de ouro, vamos colocar ouro no casco dos bois, vamos colocar ouro no chifre dos bois, vamos buscar a arca, e pega a arca, põe a arca em cima do carro, e começa a transportar a arca. De repente, a pedra da esquina, quem é a pedra da esquina? Jesus. Aquela pedra era Jesus. Derruba a arca, chama a atenção deles. Ei, vocês querem transportar a arca? Vocês querem transportar o símbolo da minha glória? Vocês querem transportar o peso da minha glória? Então faça direito. Não importa você dizer que está transportando a arca, você tem que transportar a arca direito. Não era no carro de boi que se transportava, era sacerdote que tomava nas costas, caminhava 6 passos, abaixava, sacrificava, oferecia sacrifícios, tomava nas costas mais um passo e louvava o Senhor. Meu Deus, tem que haver temor.
reverência. Quando Deus fala, eu conversava com os irmãos ontem no jantar, e o Júlio sabe, o Júlio viveu um ano em Israel, servindo lá em Israel. Faz assim com a mão, Júlio, para quem não te conhece, para saber quem é você. Ele viveu um ano em Israel, e o povo judeu, eles quando vão ler a Torá, hoje a gente tem isso aqui, e alguns de nós tratam isso aqui como um livro de biblioteca. Você está sabendo que o governo de Santa Catarina entrou com um projeto de lei para que as Bíblias sejam tiradas das bibliotecas, porque nós vivemos num país laico? Eles estão pedindo para que o maior livro, o livro mais vendido no mundo, seja tirado de uma biblioteca, porque isso aqui pode influenciar pessoas. Então, os livros de marxismo, os livros espíritos que estão na biblioteca também tem que tirar, porque influencia também. Eles entraram com um pedido para tirar as Bíblias. Então nós temos a Bíblia e tratamos a Bíblia de qualquer jeito, mas eles não, irmãos. Eles têm as Aron HaKodesh, que é onde guarda as Torás, e quando vão ler as Torás, eles celebram, eles oram, eles agradecem ao Eterno, porque eles entendem, e quando eles abrem, por mais que eles conheçam o texto, eles abrem, não é um texto escrito, é o Eterno falando com eles. E nós, irmãos, tratamos, chegamos em casa às vezes, pegamos nossa Bíblia, jogamos no nosso quarto, em cima da nossa cama, quando não já largamos já no console do carro, no painel, lá atrás, para mim não esquecer para o outro dia, porque para mim tanto faz. Eles não, irmão, eles amam, eles beijam, eles veneram a palavra, porque eles entendem que quando alguém vai ler isso aqui, é Deus bradando na vida deles, por mais que eles conheçam o texto. E nós, vem no culto, abre a Bíblia, já conhece esse texto, masca chiclete, chupa bala, já não dá a mínima, porque eu conheço o texto. Você conhece o texto, mas você tem que andar a nuvem. Há uma nuvem que Deus quer que eu e você hoje ande, que é a nuvem do temor e do tremor por as coisas que Ele tem acerca de mim e de você. Irmãos, nós temos acesso à Bíblia. A maior parte dos pregadores hoje está escrevendo Bíblia, fazendo comentário nas suas Bíblias, cada um lança a sua Bíblia. Nós temos Bíblia comentada para tudo quanto é idade, tudo quanto é cor. Nunca se viu um tempo com tanto acesso à Bíblia, mas também nunca se viu um tempo em que o povo não conhece a Bíblia, porque a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não está escrito: ide por todo mundo e faça campanha. E as pessoas estão atrás de campanha hoje, campanha, mas ninguém faz uma campanha de orar, ninguém faz uma campanha de jejuar, ninguém faz uma campanha de chorar sobre essa palavra. Sabe por que vai assim? Sabe por que é movido assim? Por invenções humanas, porque não conhece isso aqui. Um povo que conhece essa palavra nunca será enganado. Um povo que vê, enxerga a nuvem da revelação, nunca será confundido. Fala isso para o teu irmão: se você andar na nuvem, você nunca vai ser enganado. Diga: um povo que anda na nuvem jamais vive confundido. Quantos entendem o que eu estou falando? Quantos reconhecem que Deus é santo? Então dê um júbilo para Ele, agradeça a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Nós te amamos, Abba. Aleluia. Evita a etiqueta. Quantos comigo? Eu preciso que você entenda que há uma nuvem, uma palavra que Deus liberou acerca de você já há algum tempo. E é necessário que ela seja viva de novo. Tem gente que está andando sem destino. E um povo sem destino é um povo sem identidade. Deus quer resgatar a sua hoje aqui. Conta para o teu irmão: você tem uma identidade profética, irmão. O que é minha identidade, apóstolo? Sou filho de Deus. E os filhos de Deus, eles estão preocupados com as coisas do seu Pai. Nós não corremos acerca de outras coisas mais a não ser acerca das coisas do nosso Pai. Quantos comigo? Abra sua Bíblia agora, por favor, em Números capítulo 9. Eu vou terminar, diga aleluia. Números capítulo 9. Na verdade a pregação era aqui, mas eu vou só ler com você. Quando você encontrar Números capítulo 9, você fala glória a Deus. Versículo 15 e 16 diz assim: no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho.
E a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim, era de contínua nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Olha para cá, olha lá o desenho. O tabernáculo montado, as tribos distribuídas nos 4 cantos, segundo a ordem do Senhor. A coluna de fogo se estabelecia sobre o tabernáculo, em cima de onde estava a arca da aliança. Ali essa coluna de fogo ficava permanente. Ela se expandia e aquecia o povo no frio da noite. Durante o dia, ela se tornava numa nuvem que trazia proteção por causa do calor, sempre em cima da arca da aliança. Quando a nuvem começava a se mover, era o tempo então deles desmontarem as barracas, as tendas, desmontar o tabernáculo, e mediante a nuvem se movendo, eles começavam a se mover também. Eles só se moviam se a nuvem ou a coluna se movesse. Os olhos deles todos os dias ficavam para a coluna de fogo ou para a nuvem que protegia eles. Interessante que eles usavam o shofar, e eles tinham os toques específicos na hora de levantar a tenda, e o último toque era a hora de juntar o lixo, tudo num só lugar, e eles tacavam fogo e não saíam do lugar com a sujeira ali. Eles limpavam o lugar que eles estavam. Mais adiante um pouquinho, em Números capítulo 9 ainda, no versículo 17 e 18 diz: mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. Olha aqui, se a nuvem se levantasse, porque ali já era de dia, então ficava uma nuvem trazendo proteção a eles, impedindo o calor do deserto. Quando nós chegamos aqui no Brasil, a 38 graus, você que já foi para sua casa de praia no Rio de Janeiro, ninguém quer falar amém, né? 41, 42 graus, a gente já fala, ai, ufa, não estou aguentando. Imagina o que é o deserto. Só quem passou por lá sabe um pouquinho da tensão escaldante daquele lugar, e o Senhor protegia aquele povo. Então, alçava sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Ou seja, a nuvem se movia, onde parava, eles paravam. A nuvem, eu vou voltar para você lembrar, é a revelação. A nuvem é a palavra de ordem. Qual é a palavra de ordem que Deus tem para essa igreja no mês de abril? É só você passar naquele painel e ver. Quando a gente coloca as coisas no canal dos Filhos Ministeriais, ou pede para você acessar o site, ficar por dentro das coisas da igreja, é para que você ore na nuvem que a igreja vai viver no mês que a igreja está. Nós temos um comando, irmão. Há um governo de Deus sobre a nossa vida. E nós temos que andar segundo a nuvem. Ali estão os propósitos que nós vamos viver todos os domingos, todos os cultos. Então a nuvem que nos governa, a nuvem que nos guia, é aquilo que está lá. É aquilo que o Senhor levantou e disse para nós, segue. Ele parou esse mês nesse propósito, então nós vamos parar nesses propósitos. Se no meio do mês ele levantar a nuvem e se mover, a gente vai mudar. Mas enquanto ele não muda, a gente caminha aqui. Quantos entendem o que eu estou falando? Havia obediência no povo. Posso falar uma outra coisa? Quantas vezes a gente já não orou aqui no altar, e aquilo que a gente orou, a gente esqueceu e voltou a fazer do mesmo jeito? Isso significa que tanto fez a nuvem dando governo, que eu não fiz questão. Aquilo aí era um momento meu naquela hora. Deus não quer isso de nós. Deus quer os olhos permanentes na nuvem da revelação. Diga isso, Deus quer os meus olhos permanentes na nuvem da revelação. E mais, no versículo 18, segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Repete comigo, segundo a ordem do Senhor, partiam. Segundo a ordem do Senhor, acampavam. Eu não sei qual é o seu caso, se você está partindo ou se você está acampando fora da hora, mas tem que ser sempre na hora do Senhor. Existem alguns que querem partir sem o Senhor mandar, e existem alguns que querem acampar sem o Senhor ordenar. Deus tem o governo perfeito sobre a sua vida. Conta para o teu irmão isso. Deus tem o governo perfeito da sua vida. Fala para ele, inclusive, ele está fazendo coisas agora na sua vida que você não está entendendo muito bem. Fala para ele, você não tem que entender nada. Fala, você só tem que obedecer. Há quem diga que o alfabeto do Senhor é obedecer. O nosso é ABCD. O de Deus é obedecer. Se você viver esse alfabeto, não haverá problema para você. Quantos entendem isso?
E eu termino agora, diga glória a Deus. Lá em branco, todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. Agora, para rechear a palavra, 19. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Olha aqui, eles acordavam e a nuvem estava lá. Eles iam dormir e a coluna de fogo estava lá. Eles acordavam, a nuvem estava lá. Tipo assim, ó. Quase não acontece isso, mas para os crentes. E aí, Deus, vai se mexer ou não vai? Conhece aquelas pessoas que já fez essa oração? E aí, Deus, vai responder ou não vai? Olha aqui, eu vou entrar em juízo aí, hein? Ei, irmão. O povo ficava olhando para a nuvem. Se detinha muitos dias, não importa. Ele não se moveu. Se ele não respondeu ainda, é porque não é a hora. Se a porta não abriu ainda, é porque não é a hora. Se o milagre não chegou, é porque ainda não é a hora. Se algo novo não chegou, é porque ainda não é a hora. Mas a hora que ele ordenar, entra na nuvem. Olha o que continua dizendo. 20. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Às vezes na vida de alguns a coisa é depressa. Ah, Deus, não aguento mais. Cada semana é uma coisa, Deus. Essa semana passada foi um catatalzinho. Agora essa semana é gigante. Eu não estou aguentando mais. A nuvem se moveu. Deus conhece a sua estrutura. Conta para esse crente, a nuvem se moveu. Deus conhece a sua estrutura e sabe o caminho que você pode pisar. Irmão, eu preciso falar isso para você ir embora. Você conhece a história? Quantos conhecem a história? Essa história você conhece. A roupa deles esgarçou tudo lá no deserto. Eles andaram meio sem roupa lá. Andaram descalços. A Bíblia diz que a roupa e as suas alparcas, suas sandálias, não se consumiam. A gente, cada 2 semanas quer trocar de roupa. E às vezes abre o guarda-roupa para vir na igreja e fala assim: ah, Deus, entre em providência. Prospera, Senhor, porque não tem roupa para ir na igreja. Tem 50 conjuntos, mas não tem roupa para vir na igreja. A gente é mais ou menos assim. E o Senhor cuidava deles de forma que a roupa deles não se consumia. Fala para o teu irmão, já era para você ter andado. Fala para ele. De pezinho junto, na Frederico Zanã. Faz assim para ele, ó. Há muito tempo. Fala, mas o Senhor te guardou até aqui. Ele tem te guardado até aqui. Tem te protegido até aqui. Continua dizendo o texto, a gente vai terminar. 21, porém outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou seja, eles ficavam sempre atentos ao Senhor. E o 22, ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre eles, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Não importa se demoraria 1 dia, 1 mês, 1 ano. Deus movia, eles se moviam. Diga comigo, Deus movia, eles se moviam. 23, segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Quer ser vitorioso? Quantos querem? Viva uma vida de obediência. Não importava o tempo, no finalzinho é muito forte o que fala no final, simples, mas é muito forte. Está em amarelo. Cumpriam o seu dever para com o Senhor. Em que era esse dever? Em obedecer. Ninguém, vamos desmontar a tenda, porque Deus não se move, vamos nós se mover. Não, Deus não se move, eu não me movo. Você pode dizer isso, se Deus não se mover, eu não vou me mover. Quantos compreenderam essa palavra? Que o Senhor nos guie todos os dias, e que o nosso desejo seja obedecê-lo. Queria orar com propósito com você nessa manhã. Fiquemos em pé.